12, né? Mas leremos novamente 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e depois nós vamos ler Hebreus 4, 12. Vamos ficar de pé mais uma vez, amém? Para lermos esses dois textos aí, tá um pertinho do outro aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu gostaria que você repetisse comigo a primeira frase até a palavra é. Amém? Vamos lá? Toda escritura divinamente inspirada é. Algumas está diferente, né? Ou é proveitosa, e segue aí essa sequência. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Toda, de Gênesis ao Apocalipse. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler o 13 também, tá bom? Para a gente concluir aqui essa leitura. Hebreus 4, 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E o verso 13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Pela sua palavra. Amém? Amém. Eita, é forte, hein? Queridos, nós estamos no mês profético, onde, se trabalha acerca da palavra, e a palavra, ela é a regra de fé e prática de todo cristão. Não tem a ver com igrejas, denominações, não tem a ver com instituições religiosas, tem a ver com o cristão. E toda palavra, ela precisa ser conhecida de nós outros, e além de ser conhecida de nós outros, ela precisa ser obedecida por nós outros. Então há diante de nós uma incumbência de nós podermos não apenas conhecer a palavra, mas também de obedecer essa palavra. E o Senhor, em todo tempo, Ele vai aplicar a sua palavra aos nossos corações, para que nós, como servos do Senhor, como igreja de Cristo Jesus, como ovelhas do rebanho de Cristo, venhamos a ter uma vida de qualidade, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. E não tem vida fora da palavra. Não tem vida fora da palavra. É a palavra que nos dá vida. Se nós abrirmos mão da palavra, nós vamos abrir mão de quê? Da vida. Porque Jesus vai dizer, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então é vida que vem da palavra para nós. E o tema desse mês, ele é muito importante.
E há dentro da Bíblia uma doutrina, um princípio que nós precisamos compreender para entendermos a totalidade da Bíblia. Se nós não compreendermos a importância desse princípio, nós certamente, por não entendermos, nós vamos ficar uma vida inteira e nos distanciarmos da palavra do Senhor. Por isso que dentro do tema a palavra de Deus, a palavra que vivifica, que restaura, que renova, que enche, que preenche, que dá para nós estrutura, base. Diante dessa palavra, nós precisamos entender duas coisas. Se nós entendermos essas duas coisas e aprofundarmos nelas de fato como elas são, nós vamos certamente sermos um cristão e uma igreja bem-sucedidas. Que coisas são essas, pastor? Quais são essas duas coisas que está na palavra, mas que a gente não observa essa palavra? A primeira coisa é a inspiração da palavra. A palavra inspirada. E quem é que inspira a palavra? É o Espírito Santo. É Ele que inspira a palavra. Nós precisamos compreender que a Bíblia começa dizendo para nós que toda palavra, toda a escritura, ela é inspirada. Amém ou não amém? Toda palavra. De Gênesis a Apocalipse, a ação do Espírito Santo inspirando a palavra. E aqui há um mistério de Deus muito profundo nisso aqui. Por quê? Porque Deus, ele não vai fazer com que a palavra dele seja inspirada por ele mesmo e para ele mesmo. Não é esse o objetivo, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é fiel. Deus, ele já é. O salmista vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus já existia antes dos montes, das gerações. Isaías vai dizer também, ainda antes que houvesse todas as coisas, o Senhor declara, eu sou, e agindo eu, quem me impedirá? Então Deus é Deus. Mas a palavra, ela tem a ver conosco. Deus inspira a sua palavra para que nós venhamos a desfrutar daquilo que essa palavra tem para nós, mostra para nós, revela para nós, direciona para nós, traz em forma de orientação para nós. Por isso, queridos, é necessário nós entendermos a importância da inspiração da palavra. É necessário nós compreendermos que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela tem por base, como fundamento de inspiração, mostrar a realidade da nossa fé. Por que nós cremos na Bíblia? Se é um livro tão velho, tão antigo, e para alguns até dizem que é arcaico, é um livro milenar. Mas por que esse livro nunca foi tão atual como os dias de hoje? O que leva essa palavra, esses 66 livros, ser tão atual como os dias de hoje? É a ação inspiradora do Espírito Santo, fazendo com que essa palavra, de Gênesis ao Apocalipse, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça autêntica, permaneça como ela de fato é. E sem a inspiração do Espírito Santo, aí seria só mais um livro. Mas aqui não é só mais um livro. Aqui não é só mais uma coleção de livros. Aqui é o livro dos livros. Aqui é a santa palavra de Deus. Aqui é a palavra que não volta para o Senhor vazia. Aqui é a palavra que nos destrói, mas também nos constrói. Aqui é a palavra que nos desestrutura para estruturarmos em conformidade com a vontade do Senhor, com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, queridos, se a palavra não fosse inspirada por Deus, seria apenas um livro comum.
Mas esta palavra carrega a vida do próprio Deus. Aleluia, só 2 ou 3 entenderam. Essa palavra carrega a vida do próprio Deus. Glória a Deus. Por isso que ela é viva, verdadeira e infalível. Ela não perde a sua essência. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Alguns não aqui contém, não é a palavra de Deus. É Deus conduzindo esse negócio, como diz o irmão N, do início ao fim. É Ele que está no controle disso. Então é por isso, é por meio da palavra, amados, que nós vamos conhecer o quê? O caráter de Deus. Nós vamos conhecer a vontade de Deus. Nós vamos conhecer a direção de Deus. Por isso que Jesus, em Mateus 24, 35, ele vai declarar: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! As minhas palavras não hão de passar. Então por isso nós precisamos entender que a inspiração, ela é importante para nós. Ela é necessária para nós. Mas o que significa inspiração? O que tem a ver esse termo inspiração? O que vem a ser essa realidade da inspiração? O termo etimológico da palavra inspiração, ela tem 2 junções para que haja uma palavra. E aí vem do grego um nome bonito, né? Theopneustos. Olha que coisa chique, né? Theopneustos. O que é isso, meu Deus? Significa o quê? Aquilo que é soprado por Deus. Aleluia. Deus, Yahvé, né? Aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou a Noé, o Deus que fez Adão, queria se relacionar com ele, mas Adão pecou por desobediência, o Deus que subiu junto com Moisés, apareceu a Moisés no monte, que fumegava, né, relâmpagos e trovões e vozes, e uma coluna ali de fumaça, e uma glória envolvendo, que o povo ficou com medo. Diz Moisés: vai lá que nós vamos ficar aqui, porque nós não suportamos o poder desse Deus. Esse é o Deus que se revelou ao longo da história, e esse mesmo Deus, ele vai agora, né, cumprir com a ideia da inspiração, soprando vida na sua palavra. Soprando o hálito de Deus, a vida de Deus. Assim como no Gênesis, você vai ver Deus soprando no homem, e o homem passando a ser alma vivente. Assim também ele sopra na letra da Escritura, para que esta exala vida para nós. Aí você vai lembrar de quem? Quando você está lendo a Bíblia, está ali meditando, orando, clamando: Senhor, que palavra é essa? É isso que eu preciso ouvir. Olha, o Senhor está falando comigo, está ministrando comigo. Aí você vem para o culto: meu Deus, é assim mesmo. Olha eu aí, estou nessa situação, estou nessa luta, estou nessa peleja, mas o Senhor está falando comigo, está ministrando pela sua palavra. Por quê? Porque ela tem vida de Deus. A palavra tem vida de Deus. E a ideia aqui é exatamente essa. É o sopro de Deus, trazendo vida de Deus para nós. Então você não pode olhar para a Bíblia Sagrada e apenas olhar: não, aqui é um texto comum. Não, é um texto sobrenatural. Glória a Deus. Há um poder envolvendo essa palavra, irmão. Há algo sobrenatural que envolve essa palavra. O que é esse sobrenatural? O Espírito Santo de Deus. Você está comigo, amém? Então, de uma maneira etimologicamente falando, a ideia aqui do termo inspiração, ela tem a ver com isso, soprada por Deus. É Deus que soprou do seu hálito, do seu fôlego nas Escrituras, gerando nela e a partir dela vida. Vida.
Teologicamente, dentro de um conceito teológico, a inspiração, eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos, é o ato pelo qual Deus guiou os seus autores humanos para que registrasse suas palavras de forma fiel e inerrante. O que é isso aqui? Isso aqui, queridos, é Deus fazendo com que o Espírito Santo conduzisse esses autores de uma maneira sobrenatural, para que eles colocassem exatamente aquilo que Deus já havia preparado para que eles colocassem. Não é eles por si mesmos falando assim, não, eu vou colocar o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Não! É Deus, é o Espírito Santo ministrando ao coração desses meninos, desses quase aproximadamente 40 autores, e fazendo com que estes autores, aleluia, recebesse vida do Espírito neles e colocasse exatamente aquilo que o Senhor estava conduzindo eles que colocasse, que escrevesse. Por isso que, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais comum, nós poderíamos dizer que a inspiração é Deus agindo no meio do seu povo por meio de sua palavra. Deus agindo no meio do seu povo por meio de sua palavra. O salmista, quando ele declara que Deus, ele habita nos louvores de Israel, nos louvores do seu povo, é inspirando, é dando vida, é direcionando. E esse povo vivendo para a glória de Deus. Então, por isso nós precisamos entender que dentro desse aspecto, no conceito da etimologia da palavra, nós vamos entender que o Espírito de Deus, ele vai usar homens ao longo da história, mas esses homens, todo o conteúdo, toda a palavra, toda a profecia, tudo que foi escrito foi guiado pelo Espírito de Deus, pelo sopro de Deus, pelo hálito de Deus. Tem vida de Deus na palavra. Olha para esse irmão que está do seu lado, diz aqui não é só um livro. Aqui não é só um livro. Olha para ele, para ela, diz com autoridade, não é só um livro. Não é só um livro. É Deus. É Deus. Falando daquilo que Ele mesmo inspirou outros como você para escrever. Você pode glorificar a Deus? É uma verdade. Por isso, irmão, quando você lê a Bíblia, a partir do momento que você lê a Bíblia, você não está diante de opiniões humanas. Não é o que o fulano diz. Você está diante da voz de Deus revelada ao homem. É Deus que está falando aqui nesse negócio. Quando a Bíblia diz que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa, é porque é proveitosa. Tem um proveito. Ainda que seja para, como diz o texto bíblico, ainda que seja para nos corrigir, ainda que seja para nos repreender, ainda que seja para nos ensinar, ainda que seja para nos instruir, ela tem um proveito. Por quê? Porque não somos nós que sabemos o que é importante para nós mesmos. Todas as vezes que nós tomamos decisões achando que aquilo é importante para nós e nós mesmos, nós quebramos a cara. Mas quando tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, nós sairemos vitoriosos. Nós sairemos vitoriosos. Às vezes tem gente que chega num nível de conhecimento e ele fica tão estranho, sabe? Tão estranho,
que ele não depende mais de Deus, da palavra do Senhor. Antes ele buscava o conselho da palavra. Deus, eu vou orar, o Senhor vai falar comigo na sua palavra, para mim tomar essa decisão, para mim ter essa ação, ou se eu pego esse emprego ou não, se eu faço isso ou não, se eu vou nessa viagem ou não. E aí ele orava, chorava, meu Deus, eu preciso, aquela coisa toda. Aí cresceu aparentemente, não, eu vou fazer porque eu sei que é a vontade de Deus. Aí sai ali, o negócio dá tudo errado, e aí a culpa é de Deus. O cara não orou, não consagrou, não buscou a vontade de Deus, não teve confirmação da palavra, parou de depender do Senhor. Não cresce dessa maneira, meu irmão. Não cresce dessa maneira, meu irmão. Dependa da palavra, ore a palavra, busque na palavra, porque ela é a vontade de Deus, é Deus mostrando, ensinando, orientando, direcionando as nossas vidas pela palavra. Se lembra o que o salmista declarou lá no Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra, meu querido, só dá ruim. Tem que ter a palavra. Dependa da palavra. Busque a palavra. Se volte para a palavra. Viva aquilo que a palavra diz para você viver. Não abra mão da palavra. Grita na orelha desse crente aí, por gentileza. Diga para ele: não abra mão da palavra. Acorda ele aí com mais autoridade. Não abra mão da palavra. Aleluia. Não abra mão da palavra. Eita glória. Não abra mão da palavra. Meu Deus, tem gente que tem tanta facilidade de abrir mão da palavra. E aí, meu Deus, não está dando certo isso, está dando certo aquilo. Volte para a palavra. Deus está falando para a gente aqui hoje: volte para a palavra, retorne à palavra, volte buscar a palavra, volte ler a palavra, volte orar a palavra, volte a direcionar a sua vida pela palavra. Ei, crente, o Senhor está te chacoalhando hoje, porque Ele quer você no centro da vontade dEle, cumprindo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Você está vendo como é que a palavra é viva? Como é que a palavra mexe? Como é que a palavra sacode? Por quê? Porque ela é viva. Aleluia, ela é viva. Então é importante nós nos voltarmos para a palavra e entendermos que essa palavra é a voz revelada de Deus aos homens. Aleluia. É a voz de Deus revelada aos homens. E aí, diante desse processo da inspiração da palavra, né? Ela é inspirada, está ali, está inspirada o tempo todo, Gênesis, Apocalipse, mas há um segredo aqui nessa palavra. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse segredo. Quando você se volta para ler essa palavra, quando você para tudo para ler essa palavra, né? Há coisas que parece que você não está entendendo. E às vezes é assim mesmo. Pedro, quando ele vai falar sobre a palavra, ele vai dizer: olha, nosso amigo, nosso irmão Paulo, ele fala de coisas que a gente entende, mas tem coisas que é difíceis. Tem coisas que é complicadas. Tem coisas que parece que não entram no nosso entendimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse mesmo camarada, ele vai entender que pela iluminação do Espírito Santo, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, elas passam a ser de uma maneira tão extraordinária compreendida por nós outros. Então, quando você for ler a Bíblia, irmão, peça o Espírito Santo para iluminar os seus olhos, para abrir os seus olhos, para iluminar o texto, para você entender o que está escrito ali. O que é a iluminação? É a revelação da palavra. Porque existe a palavra literária, está aqui, Gênesis, Apocalipse, você conhece a divisão, os capítulos, os livros, o que é o que, teologicamente falando, não sei o que, é o Pentateuco, é o profético, é não sei o que, e você conhece isso tudo de Gênesis, Apocalipse. E aí você
se torna alguém bacana. Olha que conhecimento que esse camarada tem, olha que maravilha. Mas aí ele chega aqui para pregar a palavra sem a iluminação, sem a revelação do Espírito. Ele vai passar o que? O conhecimento. Você vai sair daqui com o coração vazio, você vai sair daqui com o coração sem ser preenchido pela palavra. Mas quando a palavra é iluminada, quando a palavra é revelada, e a rema da palavra, meu irmão, você sai daqui vibrando, você sai daqui glorificando o Senhor. Deus, meu Deus, o Senhor falou comigo, o Senhor ministrou, o Senhor puxou minha orelha, eu estava precisando desse puxão de orelha mesmo. O Senhor me trouxe de volta ao centro, eu estava me desviando, Senhor. Olha eu de volta no propósito do Senhor. Então é importante a iluminação da palavra, das sagradas escrituras, porque, presta atenção, a inspiração é o que garante que a Bíblia permaneça sendo em todo o tempo a palavra de Deus. Deus, pelo seu Espírito, inspirou a sua palavra. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. É a voz de Deus ativa, né, trazendo vida à sua palavra. Mas a iluminação é o que permite que o ser humano compreenda essa palavra. Eu estou entendendo, Senhor. Olha Deus falando comigo aqui, eu estou vendo, Senhor. Eu estou compreendendo. Senhor, esse negócio aqui estava mais ou menos assim, mas agora eu estou entendendo. Deus deu um sinal, Deus deu uma direção, Deus deu uma prova, Deus usou um profeta, Deus fez algo. Senhor, eu estou entendendo. Aquela palavra que o Senhor liberou para mim lá há tantos anos atrás, meu Deus, ela está de pé. Olha, eu entendendo o mistério do Senhor. Olha, eu entendendo o que o Senhor quer de mim, através de mim, Senhor. E Deus vai confirmando, meus irmãos, pela revelação, pela iluminação, a autenticidade da palavra dele. Você está comigo? Amém ou não amém? Amém. Então, a iluminação é isso, é o que permite que o ser humano compreenda essa palavra. E eu acho interessante porque ao longo da história bíblica, o Espírito Santo ele vai inspirar os autores, né? E ao mesmo tempo que ele inspirou os autores, hoje, ele ilumina nós como leitores da palavra para entendermos essa palavra. Meu Deus, não estou entendendo nada. Começa a buscar a revelação do Espírito, a iluminação do Espírito, que ele vai te mostrar como a palavra de fato é. De fato é. Sem iluminação, irmãos, a Bíblia é apenas um livro antigo, um texto antigo, mas com a iluminação, eita glória, essa palavra se torna revelação viva de Deus. Revelação viva de Deus, porque a iluminação traz entendimento, a iluminação traz discernimento, a iluminação traz aplicação prática às nossas vidas. Você está comigo? Amém ou não amém? E como Deus fala? Como Deus fala? Por isso que Apocalipse 2,7, o Senhor vai dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós não podemos endurecer o nosso coração, como os filhos de Israel fizeram lá no Egito. Endureceram no deserto o seu coração e morreram. Quando nós endurecemos o nosso coração para não querermos entender e viver a palavra, meus amados, nós corremos o risco de morte. E deixa eu falar uma coisa aqui, diante da inspiração e iluminação da palavra. Deixa eu te dar um conselho bíblico aqui. Onde essa palavra chegar, quando o Senhor revelar algo seu para você mesmo, quando o Senhor te confrontar, quando o Senhor sacudir você, ei, não culpa o pregador não, não sai de pedra no pregador não. Deixa Deus tratar o seu pecado, a sua falha. Deixa Deus tratar o que está fora de lugar, colocar no lugar. Não sai por aí, não. É porque, né, alguém falou da minha vida para esse camarada. Não, é Deus falando para você. Eu te conheço. Eu sei a tua história. Eu sei de onde tu veio. Eu sei onde tu tem
andado. Por isso eu preciso tratar contigo para não te perder. Não se rebele, meu amado, contra a palavra. Obedeça a palavra. E tem gente que é assim, é turrão, difícil de lidar, e Deus te conhece. E quanto mais difícil é, mais papai trabalha e trata. E ele trata mesmo. Então, queridos, nós devemos ler a Bíblia, a palavra, com oração. Devemos lê-la pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos espirituais para que nós vejamos as maravilhas que está escrito nessa palavra. Aí você vai ler e fala, opa, peraí, isso aqui identificou comigo. Olha aqui, né? Aí você vai ler o salmista, Salmo 46, o 40, o Senhor tirou-me de um lamaçal, né? Tirou os meus pés do lodo escorregadio, colocou sobre a rocha, firmou os meus passos. Aí você diz, eu mesmo, Senhor, estava lá no lamaçal do pecado, largado ali, tentando firmar e não conseguia. Alguém falava, você consegue por si mesmo? Não. Aí o amigo do cão chegava e falava, só mais um golinho, só mais um trago. E aí o Senhor vem e pega você, coloca na rocha que é Jesus. Aí sim você firmou. Por quê? Porque o pecado foi arrancado de você e agora você está na presença dele, glorificando. Aí você fala, opa, essa palavra falou comigo, está aqui, sou eu mesmo, Senhor. Estava mergulhado num quadro depressivo, afundado ali até o pescoço, mas Deus veio com a sua glória, veio com a sua majestade, veio com a sua soberania, me visitou naquele quadro que ninguém dava como bem, como algo que poderia sair daquele quadro, mas veio Jesus, se revelou poderoso na batalha e me deu vitória, me resgatou, quebrou grilhões, despedaçou jugos, e olha eu aqui na presença do Senhor. Está entendendo como é que a palavra faz conosco, irmãos? É a palavra, é a palavra. E para caminharmos para o final, amém, glória a Deus, nós precisamos entender que essa palavra, ela é poderosa. Ela é poderosa. Que poder tem essa palavra? Ela é poderosa, amor. A palavra de Deus é poderosa. Há um poder tão extraordinário, meu irmão. Se você soubesse um pouquinho, eu vou jogar 2% do poder que há nessa palavra, você não vivia sem essa palavra. Você corria para ela todos os dias, todas as horas. Olha o que o salmista diz. Eu gosto dessa expressão do salmista, quando ele, no Salmo 1, ele vai trazer uma palavra nesse sentido, quando ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Na estrofe 2 ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem o seu prazer na lei do Senhor. O salmista sabia a importância da palavra, ele sabia o valor da palavra, ele sabia como que é a vida de alguém com a palavra e a vida de alguém sem a palavra. O salmista ele vai dizer no Salmo 119, 11, quando ele vai declarar: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista vai fazer uma pergunta na estrofe 11 do mesmo Salmo 119. Ele vai perguntar: como purificará o jovem o seu caminho? Ele responde: observando-o conforme a sua palavra. Como é que está a minha vida, o meu caminhar diante da palavra? Está bem? Então rompe, vai à frente. Mas se está mal, suas ações é mal, seu comportamento é mal, suas atitudes é má, sua fala é má, sua maneira de tratar as pessoas é má, então volte para a palavra. Dependa da palavra, obedeça à palavra, porque é a palavra, diz Deus para Josué. Deus vai falar para Josué:
no capítulo 1, versículo 8, o Senhor vai dizer para ele: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, só então, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Tem gente que quer bonança, quer maravilha, mas não quer obedecer. Tem que obedecer a palavra. Tem que voltar para o crivo da palavra. Porque quando nós voltamos para o crivo da palavra, nós vamos ver o poder que há na palavra. Eu vou ser bem sucedido quando eu obedecer a palavra. Eu vou ser alguém poderoso em Deus quando eu obedecer a palavra. Eu vou ser alguém de sucesso na vida quando eu obedecer a palavra. Eu vou ser um líder que vai ser um destaque nesse tempo presente. Tem que obedecer a palavra. Eu vou ser um pastor que vou fazer a diferença nesse tempo. Tem que obedecer a palavra. Ninguém foge da palavra, irmão. Nós precisamos voltar para a palavra. Por isso que Isaías, capítulo 55, 11, ele vai dizer que é Deus quem vela pela sua palavra para fazer cumprir. Imagina Deus zelando. Peraí, eu inspirei essa palavra, eu tenho que zelar. Tem alguém querendo mudar essa palavra aqui. Aí ele vem e usa alguém para confrontar aquele que quer mudar, porque herege. É um fanfarrão. Não, mas não é bem assim. Tem que atualizar a Bíblia. Ei, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, meu querido. Não tem que atualizar nada, não. Tá escrito, acabou, tá aqui, tá feito, tá lacrado, tá selado pelo poderoso Deus. É isso aqui, acabou. Tá feito. Você tá comigo, amém? Então a palavra de Deus, segundo Hebreus 4:12, vamos ler de novo esse texto aqui? Eu acho isso aqui fantástico, irmãos. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Mais uma vez, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz. Quando eu penso nessas duas expressões, viva e eficaz, eu preciso entender que a palavra de Deus, ela não é passiva, ela age. Ela age. Ela age, ela se move. Como palavra viva, ela tem o poder de gerar vida, de transformar, de restaurar, de curar. Por isso que eu não posso abrir mão da palavra. Quando você é confrontado pela palavra, você não aceita o confronto da palavra, você está saindo debaixo de uma fonte que está jorrando para a tua vida o que? Transformação. Que está jorrando para a tua vida o que? Restauração. Que está jorrando para a tua vida o que? Cura. Aí você saiu debaixo da fonte, debaixo da bênção, e aí você continua enfermo, doente. Você continua com essa vida aí sem transformação, sem restauração. Por quê? Porque Deus está querendo te pegar, te restaurar, te curar, te transformar, dar vida para você nas áreas que está em morte. E aí você não quer. Você não aceita. Mas quando você aceita, diz: Deus, fala comigo mesmo, né? Mexe com a minha estrutura mesmo, né? Sara as feridas, quebra, tira tudo ali que não presta, que o Senhor sabe que não presta, e coloca do Senhor. Aí você começa a viver uma transformação extraordinária. A palavra de Deus, ela é eficaz. Aleluia. Ela cumpre. Ela cumpre. O mesmo Isaías vai dizer: ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra do Senhor, ela tem esse papel de cumprir. Deus, ele em momento nenhum, meus amados, ele vai fazer com que a palavra dele não se cumpra. A palavra dele vai se cumprir de uma maneira poderosa, queira eu ou não, queira os céus ou não, queira a terra ou não, queira o inferno ou não. A palavra de Deus
vai se cumprir. Amém. Quando o texto diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ele está dizendo que essa palavra tem o poder de alcançar o mais profundo do ser, discernindo pensamentos e intenções. Você imagina, Jesus está ali ministrando às multidões e de repente tem um grupo de pessoas ali, né, cochichando entre si. Jesus está distante, não está ouvindo. E aí ele vira e pergunta para os seus: por que arrazoar entre vós? Outra hora ele vai dizer: por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Olha o poder da palavra. Olha como que a palavra tem esse poder de gerar dentro de nós o alcance do mais profundo do nosso ser. Talvez você está ali, só eu e Deus sabíamos dessa situação. Aí Deus vem e revela, Deus vem e fala, Deus vem e mostra. Por quê? Porque a palavra é viva. Aleluia. A palavra é viva. No texto que a pastora ministrou aqui na quinta-feira, de Lucas 24, lá no verso 32, eles vão, né, depois que Jesus se apresenta, se revela e sai, vai embora, eles vão olhar e vai dizer: peraí, não ardia em nossos corações quando ele nos abriu as Escrituras? Quando ele nos falava da palavra, quando ele nos explanava a palavra, não ardia em nossos corações? A palavra tem esse poder, tem essa autoridade. Por quê? Porque ela é algo que transforma as nossas vidas. Corta o que é carnal, revela o que é espiritual e nos molda a imagem de Cristo Jesus. O que o Senhor nos chama nesse tempo? Para nos submetermos à sua palavra. Porque quando nós nos submetemos à sua palavra, somos transformados de dentro para fora. E alguém que é transformado de dentro para fora, meu irmão, não esconde máscara. Aleluia. Eita. Não esconde máscara. Uma coisa ali e outra coisa lá. Quem é transformado de dentro para fora não tem duplo comportamento. Tem um comportamento só, de cristão, de servo. Quem é transformado pela palavra não tem atitude de bipolaridade. O que é isso? É alguém que tem dois comportamentos. Um comportamento de santo e outro do capetinha. Opa, esse aqui é um anjo, mas quando chega em casa é um demônio revelado e manifestado. Não, o pastor fala rasgado, é isso mesmo. Porque tem gente que é assim: aqui é uma maravilha, glória a Deus, aleluia, né? É fogo de Deus, é glória, é mover e tal. Mas aí quando chega em determinados lugares, só o sangue de Jesus. E aí, é igual aquele pai que morreu. E aí quando foram velar o miserável pecador, né? Aí todo mundo chega e fala: meu Deus, fulano era tão gente boa, era uma bênção, fulano isso e aquilo. E um fala e outro fala, homenageia, e vai ali, elogia e tal. Aí daqui a pouco a criança olha para a mãe e fala: será que é o nosso pai mesmo? Vamos lá ver se é o pai que está lá naquele caixão mesmo. Vamos lá ver se é ele mesmo que está lá. Porque dentro de casa não era aquilo que ele expressava ser aqui fora. E nós precisamos ter esse comportamento de que a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. Não sermos bipolares. Não podemos ser bipolares. Se é manso lá na sua casa, se é manso aqui também. Se é amável aqui, tem que ser amável lá também. Tem que estar... Tem que ser o que Deus chamou para você ser, meu querido. Então deixa a palavra te transformar de dentro para fora. Porque quando a palavra nos transforma de dentro para fora, meu querido, nós vamos viver a inspirada palavra de Deus. E vamos ser direcionados por aquilo que ela nos ilumina e nos revela nesse tempo presente. Você está comigo? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia. A palavra de Deus é inspirada, iluminada e poderosa. Ela não é apenas um livro de história.
é a voz viva de Deus falando ao seu povo hoje, aqui e agora. Quem está recebendo de Deus aí? Amém. Quem está recebendo de Deus aí? Glória a Deus. Colossenses vai dizer o seguinte para nós. Olha o que Colossenses diz para nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Bota a mão no coração assim, ó. Assim, Senhor Jesus, faça com que a sua palavra habite aqui ricamente e abundantemente. Bota a mão na sua cabeça agora. Diz assim, Senhor Jesus, faça com que a tua palavra habite aqui ricamente e abundantemente. Agora bota a mão na sua boca. Diz assim, Senhor Jesus, faça com que desses lábios só saia palavras que edifica, que constrói e que glorifica o teu nome. E que eu fale somente, ricamente, abundantemente a tua palavra. Aleluia. Agora eu quero declarar sobre você. Abre a mão. Como diz a irmã Márcia, ela profetizou aqui, né? Deixa eu declarar. Ela profetizou e eu vou declarar neste mês profético. A palavra de Deus será lâmpada para os nossos pés. Será luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos guiará. A palavra de Deus nos corrigirá. A palavra de Deus nos fortalecerá. Agora diga comigo assim: eu viverei pela palavra. Eu viverei a palavra. Eu farei com que a palavra viva e habite em mim. Amém? Aplauda o Senhor.